Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar prosseguimento na nossa disciplina História da Educação, unidade 4, capítulo 7, Catequese e o início da colonização, os jesuítas, a educação da elite e a reforma pombalina. A gente vai falar das páginas 78 até a 82, finalzinho da 82, que é quando a gente dará início ao nosso capítulo 8, na nossa próxima aula e conclusão do nosso semestre. Então, vamos lá. Segundo vários estudiosos, a história da educação no Brasil pode ser dividida em duas fases, antes e depois da expulsão dos jesuítas. Portanto, examinaremos primeiramente a educação brasileira a partir da ação dos jesuítas. Os jesuítas no Brasil. Os jesuítas faziam parte da Companhia de Jesus, por isso o nome jesuítas. Ordem criada por Inácio de Loyola em 1534, no contexto da Contra-Reforma Católica. Essa foi uma das medidas tomadas pela Igreja Católica para conter a Reforma Protestante. Os jesuítas chegaram no Brasil com o governador-geral Tomé de Souza em 1549. Entre eles estava o padre Manuel de Nóbrega, jesuíta que teve importante papel na educação e catequese dos índios, como soldados da fé católica, entre aspas, né? Os jesuítas tinham o objetivo de disseminar o catolicismo e a educação se revelava como a principal via de acesso para alcançarem essa meta. Apenas 15 dias depois da sua chegada à recém-fundada cidade de Salvador, os jesuítas já conseguiram fazer funcionar uma escola elementar de ler e escrever, também entre aspas. Ao padre Manuel da Nóbrega juntaram-se outros dois expoentes. Aspicueta Navarro, o primeiro jesuíta a falar a língua dos índios, e José de Anchieta, o patrono do Brasil. Segundo o historiador Fernando de Azevedo, esse trio representou a melhor, mais bela e heróica fase da história dos jesuítas no Brasil. Fase essa que foi de 1549 a 1570. Daí o que? 21 anos. Data da morte de Padre Nóbrega. Nesse período, os jesuítas aprenderam a língua tupi-guarani, elaboraram material didático para a catequese e Anchieta organizou uma gramática do tupi. Num primeiro momento, eles ensinavam os filhos dos índios, chamados curumins, junto com os filhos dos colonos. Só no primeiro momento, tá certo? A gente vai já começar a ver que tem uma diferença e uma divisão gritante nessa forma de ensinar. E, principalmente, o intuito desse ensino também tem interesses políticos. Óbvio, né? Nesse processo, Anchieta usava vários recursos como música, poesia, teatro. Substituiu as cantigas sensuais cantadas pelos índios pelos hinos de louvor à Virgem. Não demorou que houvesse um choque cultural entre os valores dos indígenas e dos colonizadores. E aqui vai começar a brincadeira, tá? A ação dos jesuítas, por meio da catequese e da conversão, procurava anular as tradições indígenas, pois elas eram reconhecidas como atrasadas, selvagens e indignas. O saber, a religião, a música dos indígenas e dos negros eram desprezadas e consideradas inferiores. A catequese e a conversão procuravam homogeneizar essas culturas a partir do padrão cultural europeu. E aí vem a pergunta: isso vai dar certo? Não. A sociedade colonial e o ensino jesuítico. Num primeiro momento, temos os filhos de colonos e curumins aprendendo juntos, mas a tendência que se confirmou não foi essa. Ou seja, a educação jesuítica separou os catequizados dos instruídos. E aí tem uma diferença entre catequizar e instruir, tá? Em um grupo dos instruídos, a gente ensina, no outro, a gente tenta fazer uma lavagem cerebral, através da palavra de Deus, através da religiosidade, tá bom? Mas não deu certo, não. Numa sociedade agrária e escravista, só um minuto, antes da gente continuar. Não deu certo, não. Claro que não deu, gente. Olha aqui. Deixa eu ler aqui de novo.
A ação dos jesuítas, por meio da catequese e da conversão, procurava anular as tradições indígenas, pois elas eram reconhecidas como atrasadas, selvagens e indignas. No saber a religião, a música dos indígenas e dos negros eram desprezadas e consideradas inferiores. Você acha que eu passei uma vida recebendo uma cultura? Chega uma pessoa completamente estranha, quer me empurrar goela abaixo, uma outra cultura, só porque a dele é diferente da minha, vai dizer que a minha é inferior, e eu vou simplesmente aceitar e dizer, ok? Não, né? Óbvio. Por mais que muitos não tenham tido condições de lutar, de bater de frente e dizer não, eles podiam dizer sim com a boca, mas eles não estavam pregando aquilo, tá? Então, vamos lá. Numa sociedade agrária e escravista, o interesse pela educação era quase nulo e, portanto, a quantidade de analfabetos era muito grande. As mulheres e negros eram excluídos do ensino e pouco despertavam o interesse dos padres, que se concentravam na catequese dos curumins, dos filhos de brancos com os índios. Tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, pronto, isso mesmo. Só que aqui eu tinha falado que os curumins eram filhos de branco com os índios. Não, eram filhos dos índios, especificamente dos índios, tá? Eram só os índios filhotes. Em relação à educação para os filhos dos senhores de engenho, senhores das casas grandes, as coisas se passavam mais ou menos da seguinte maneira. Seguindo a tradição portuguesa, o primeiro filho do sexo masculino herdava o patrimônio do pai e deveria dar continuidade ao trabalho nas terras, no engenho. O segundo filho poderia se dedicar às letras e, normalmente, frequentava o colégio para, posteriormente, concluir os estudos na Europa. O terceiro estudava para se tornar um religioso. Então, você imagina, o primeiro filho homem, ele herdava todas as terras do pai e ele era criado para aprender a lidar com aquilo. O segundo tinha direito a estudar literatura no geral, conhecimento no geral, e o terceiro estudava para se tornar um religioso, padre. Tá? A estrutura da educação montada pelos jesuítas, ela era feita de que forma? Os colégios dos jesuítas possuíam a seguinte estrutura. Inicialmente, a criança aprendia a ler, escrever e contar. Após esse ensino elementar, os colégios forneciam formação em humanidade, filosofia, ciências e teologia. O curso de humanidade era de grau médio e se ensinava latim e gramática. Até hoje eu não sei para que era estudado latim. Meu pai ainda estudou latim em colégio. Mas isso era porque as missas eram feitas em latim. Também não sei. Na minha cabeça não faz sentido, mas na época fazia. Não faz sentido na minha em 2021. Mas na época era assim que era feito, tá? O curso de humanidade era de grau médio e se ensinava latim e gramática, especialmente para meninos brancos e mamelucos, aí sim, que era mistura de branco com índio. Curumim são os filhos de índio, mameluco é o cruzamento do branco com índio. Os outros dois cursos eram de grau superior e alguns colégios ofereciam até 4 possibilidades. E aí a gente vai já entender o porquê que hoje alguns Enems são tão valorizados, alguns cursos no Enem e outros não. Tem história, tudo tem um porquê. Eu sempre digo que nenhum tipo de profissão dá dinheiro. Eu acho que quem dá dinheiro é o tipo de profissional. Porque nem todo médico é rico, nem todo advogado é rico, e nem toda pessoa que não tem faculdade é pobre. Eu acredito que é o tipo de profissional que faz a coisa fazer diferença, e não a profissão. Mas por que que algumas profissões, hoje em dia, elas têm mais reconhecimento no mercado do que outras? Por exemplo, por que que medicina, direito, é visto de forma elitizada e as demais não tão elitizadas? Por que que os colégios particulares de Fortaleza, eles botam quantos alunos passaram em medicina e direito, odonto, mas não botam nos outros cursos? Por que que esses cursos são tão mais valorizados? Após o curso de artes e filosofia, o jovem poderia escolher entre 2 opções, ou estudar teologia, tornando-se padre,
ou preparar-se para as carreiras liberais como direito e medicina. É por isso que são tão valorizados. Porque eles eram vistos dessa forma, ou você vai ser padre ou vai fazer direito ou medicina, o resto é resto. Não existia resto. Psicologia, por exemplo, tem mais ou menos, acho que 50 anos, 50 e poucos anos. A administração, ela foi regularizada também, não tem muito tempo. Para tal, deveria estudar em uma das diversas universidades europeias. Os brasileiros optavam, em grande parte, pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Claro, Portugal colonizava o Brasil, então, todo o esforço literário desses filhos de donos de engenho eram para colocar os filhos para Universidade de Coimbra, em Portugal, e fazer com que o meu filho fosse doutor. E se a gente prestar atenção, as duas faculdades que recebem o nome de doutor, mesmo sem você ter feito um doutorado, por direito, é direito e medicina. Eu sou da área da administração, sou formada em administração, eu não sou doutora. Eu fiz psicologia, que é da área da saúde. Os meus pacientes me chamam de doutora, mas eu não sou doutora, porque eu não sou médica, porque eu não sou advogada e porque eu não fiz doutorado. Doutor é qualquer pessoa que faz doutorado. Então, o médico, ele não deveria ter o direito de ser chamado de doutor. O profissional do direito, o advogado, ele não fez doutorado, ele não deveria ter o direito de ser chamado de doutor. Mas são os dois únicos cursos que, por direito, podem ser chamados de doutor. Quem disse isso? A história. É desde 1500. Por isso que eles são tão elitizados. Tá? E aí a gente vai começar a ver o processo da onde a coisa começou a dar errado, aonde a coisa começou a mudar, e aí os jesuítas foram expulsos. A gente vai ver agora a expulsão dos jesuítas do Brasil e as reformas pombalinas da educação. Pombalina, a gente vai já entender que ele vem de Marquês de Pombal, que é uma pessoa extremamente importante, né? Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, de 1750, 200 anos, a 1777. Olha aqui, o Brasil foi descoberto em 1500, a gente está falando de 250 a 277 anos após o descobrimento do Brasil. Olha a quantidade de coisa que foi feita. Tudo bem, essa parte dos jesuítas, eles chegaram no Brasil em 49, 1549. Então, 200 anos, 227, 228 anos, que a população do Brasil ficou sobre a catequese dos jesuítas. Então, vamos lá. A expulsão dos jesuítas do Brasil e as reformas pombalinas na educação, que aí é onde a gente começa a entender os dias atuais e como a educação chegou até aqui. Não é possível entender a expulsão dos jesuítas, nem tampouco as reformas pombalinas na educação brasileira, se a gente não compreender o contexto histórico no qual elas aconteceram. Para isso é preciso entender um pouco sobre a história de Portugal, mesmo que de uma maneira bem simplista. Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, foi o primeiro-ministro de Portugal de 1750 a 1777. Com a missão de reerguer o país da decadência na qual se encontrava diante de outras potências europeias na época. Como um país católico, Portugal condenava o juro, enquanto outras nações, como Inglaterra e França, promoviam as manufaturas. Portugal permaneceu atrelado a uma mentalidade medieval, o que contribuiu para retardar a implantação do capitalismo e colaborar com a decadência. O que é que acontece? Aqui a gente fala de país católico. O catolicismo, ele é uma religião que ele fala de o excesso de dinheiro, ele é para ser doado ou dado de dízimo. Tá? Então, ele é doado para pessoas, para caridade. Sem caridade não há salvação, você tem que doar para a igreja, você tem que doar. O protestantismo, ele já acredita que você pode, sim, viver em abundância. E que esse processo de juros, ele é válido. Nesse período, gente, começam as reformas
católicas e protestantes, começam os incômodos dentro, não só do Brasil, mas no mundo. E aí a visão econômica, a visão política, toda uma visão cultural e social começa a ser mudada por conta desses pensamentos. A partir do século XVIII, a vida intelectual portuguesa começou a mudar e se abrir para as ideias iluministas. A gente viu no capítulo passado falando sobre a iluminação através do conhecimento e uma iluminação crítica. É um estudo e um conhecimento de forma crítica e não simplesmente abobalhada. Eu não aceito, eu não leio qualquer coisa e engulo e aceito. Eu leio várias coisas, eu me aproprio de um conhecimento e eu tenho um pensamento crítico, tá? Então, a partir do século XVIII, a vida intelectual portuguesa começou a mudar e se abrir para as ideias iluministas por meio de vários debates acerca da educação, que aconteceram principalmente com o lançamento da obra Apontamentos para a Educação de um Menino Nobre, em 1734, de Martinho de Pina e Proença, em cujas páginas o autor recomendava aos professores que se preocupassem também com 1734. Recomendava que os professores se preocupassem com geografia, história, matemática e direito, revelando uma nítida inspiração de autores iluministas como Locke e Fenelon. Além disso, o Marquês de Pombal tinha grande apreço para com os ideais iluministas e com sua chegada ao poder e preocupação de modernizar a administração pública e maximizar lucro com a exploração colonial. A própria coroa portuguesa sofreu influência dos princípios iluministas. Até então, pela visão católica, o lucro ele não era bem-vindo. Aqui, pela questão dos iluministas, da forma de iluminar, de pensar e de ler a economia e a política, o lucro começou a ser bem visto. Os debates travados sobre a educação repercutiam imediatamente sobre as atividades educacionais dos jesuítas, pois eles detinham o monopólio da educação superior em Portugal e educação das colônias portuguesas espalhadas pelo mundo. Eram considerados defensores de uma educação tradicional, abstrata, sem fundamento utilitário, portanto, inadequada para a realidade do momento. Meu bem, vida que segue. A fila anda. Bora, próximo. Esse daqui já não está mais dando certo. A gente tem que fazer a roda girar. Então, vamos se atualizar. Foi que ele chegou dizendo isso, certo? Marquês de Pombal chegou dizendo, não está legal. Esse pensamento está atrasado. A gente tem que olhar para frente e começar a pensar diferente. Estudar diferente, aprender diferente, criticar de forma diferente não, porque até então não era criticado. A gente tem que começar a criticar. A gente tem que revolucionar através da educação. Assim, por meio do Alvará Régio, de 28 de junho de 1759, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, como primeiro-ministro de Portugal, e aí ele ficou de 750 a 77, nesse posto de ministro, de primeiro-ministro de Pombal. Ele expulsou ao mesmo tempo os jesuítas de Portugal e de suas colônias, no caso, também éramos, né, suprimindo as escolas e os colégios jesuíticos. Pombal empreendeu um extenso programa de transformações administrativas, tanto em Portugal como no Brasil. As reformas educacionais pombalinas tiveram que acontecer, pois, com a extinção dos colégios. Tal responsabilidade deveria ser assumida pelo governo. E aí o Estado começa a entrar e ficar à frente desse processo educacional, inclusive de investimento financeiro. As principais modificações feitas por Pombal foi criação das aulas régias ou avulsas, autônomas e isoladas, com professor único de latim, grego, filosofia e retórica. Criação da figura do diretor-geral dos estudos para nomear e fiscalizar a ação dos professores. O professor, ele deixou de ser uma única pessoa para ensinar tudo e ele começou a ter professores diferentes para cada matéria, vamos assim dizer. E aí colocou-se um diretor para fiscalizar, nomear e fiscalizar a ação dos professores. E aí veio a implantação do subsídio literário, imposto colonial para custear o ensino. Até então, o governo ele não tinha esse custo,
Não era ele que custeava o ensino. Foi aberto um subsídio literário, um fundo de recolher, receber o dinheiro para poder era um imposto colonial, para poder custear o ensino. E aí se torna a responsabilidade do governo começar a custear o ensino. E aí o ensino, ele deixa de ter uma característica religiosa e passa a ter uma característica de um outro cunho, que era de ensinar não só da forma jesuítica. E aí ele vem de uma forma que ela é além da religião, não da religiosidade, da religião, certo? E aí a gente começa a ver geografia, história, matemática, filosofia, uma série de outras disciplinas ou matérias que não existiam na época dos jesuítas. E uma outra coisa também importantíssima, o ensino ele fica globalizado para todas as pessoas. Não tem mais os brancos que recebem filhos de senhores feudais que recebem um tipo de ensino e o preto e o índio uma catequese completamente diferenciada. Não, aqui o ensino ele se torna igual para todos e inclusive um direito de todos. É isso que deveria ser, ou pelo menos tenta-se desde esse período, tá? Então, gente, a gente termina aqui capítulo 7, curtinho, 2 folhinhas, rapidinho a gente viu. A gente, na próxima aula, vai concluir o nosso semestre no nosso capítulo 8, página 82, e ele vai até a página... Vamos lá, só um minutinho. 91. E ele fala sobre a modernidade no Brasil e o pensamento educacional, o liberalismo e a proposta da Escola Nova, o Manifesto dos Pioneiros. E aí é onde a gente vai fechar, né, esse processo de ensino e vai tentar começar a entender a Escola Nova através do Manifesto dos Pioneiros da Educação, para tentar entender mais ou menos o rumo que as coisas vão dar para a gente tentar chegar nos nossos dias atuais. Tá bom? Beijo em todos e a gente se encontra na próxima semana. Fiquem com Deus.